Deus. E o nosso convidado já chegou, um grande amigo nosso, muito querido por todos aqui de casa e também da Igreja da Vila Formosa, pastor Paulo Fernandes. Muito bom dia, Mariane, bom dia a todo o pessoal da Vila Formosa, um grande abraço a vocês. Para nós é uma alegria, mais uma vez, estarmos com vocês da Vila Formosa. É isso aí, Mariane? Isso aí! E você já está no lugar que você gosta, né? Cheio de verde em volta. O pastor Paulo, ele é um aventureiro. Olha, ele é aventureiro de verdade. Ele adora barraca, adora mato, ele está do jeito que ele gosta. E o sonho da vida dele é um dia morar lá na beira do Rio Paraná, numa cabana, para ficar pescando o dia todo, né, pastor? Olha, por muito tempo eu pensei nisso, viu, Mariane? Mas eu vi que é impossível, então o sonho agora é morar numa casa aqui no interior e ter uma cabana, quem sabe, de um amigo ou de alguém lá perto do rio. Aí a gente tem as duas coisas. Aí, enquanto a gente não cruza o portão do céu, né? Que realmente lugar perfeito só o reino dos céus. Tudo certo com vocês na Vila Formosa, Mariane? Pastor Álvaro, as crianças. Deixa eu ver se eu lembro. É o Pedrinho, é o André e a Maria Fernanda. É isso? Eu vi a Maria Fernanda agora há pouco aí. Chegou no colo da mamãe com o cabelinho, com uma... Tem uma fitinha cor-de-rosa, assim. Que graça, Maria Fernanda, né? Beleza. Gente, então é o seguinte. Olha lá, Maria Fernanda. Esse final de semana é o Dia das Mães. Olha que quadro mais lindo aí. Mariane, depois manda uma foto da Fernanda para a gente, para matar a saudade, né? Beleza. Mariane, pastor, só um detalhe. Seja bem-vindo à Igreja da Vila Formosa. A Igreja de Vila Formosa está de portas abertas para o Senhor e sinta-se bem em nossas casas, viu? Muito obrigado. Mariane, quer dizer que agora já é comigo, então? De agora em diante? Beleza, muito obrigado, então, Mariane. E, gente, esse final de semana é o final de semana que se comemora o Dia das Mães. Na realidade, esse final de semana, no calendário da igreja, é o calendário do final de semana da família, né? Então, algumas igrejas já teve programação ontem, sexta-noite, hoje, sábado pela manhã, domingo à noite. Eu notei que a União Central Brasileira também, o Departamento de Lar e Família, está fazendo uma programação online. Então, isso é muito legal. E as igrejas, na maioria, esse final de semana, estão falando sobre família. Então, eu pensei, vou falar sobre família. Até troquei uma ideia aí com o pessoal da liderança da igreja, o Toninho, a Rita, e se eu viria de uniforme de aventureiro ou não. Eles falaram, não, pastor, venha com o terno normal, mas manda um abraço para os aventureiros. Então, pessoal do Éden Júnior, ó, um abraço no coração. Realmente, esse mês de maio, no calendário é sábado que vem, dia 15, mas várias igrejas já estão fazendo hoje, combinando aí com Lar e Família, né? Combinando com as mães. Mães e aventureiro tem tudo a ver. Mãe e aventureiro e família tem tudo a ver. Então, são assuntos que se combinam. O pessoal do Agulhas Negras, aquele abraço para vocês também, tá joia? Eu estou com saudade de ir aí na Vila Formosa no presencial, mas pela graça de Deus, as vacinas estão chegando, estão começando a atingir mais faixas etárias, e a esperança da gente, a alegria da gente é que logo, logo a gente possa voltar a viajar e poder, então, pregar para os irmãos no presencial. Mas isso é um sonho. Por enquanto, a gente ainda tem que cuidar, né, com a segurança dos irmãos, dos pastores, assim por diante. A gente fica triste porque quase toda semana ou cada quinzena a gente fica sabendo de um pastor, uma professora que veio a falecer devido ao Covid. E também os irmãos, vários irmãos. Então, a gente tem muita amizade em Campo Grande, muita amizade no interior de São Paulo, região da Paulista Oeste, aí da Paulista Leste. Então, a gente quer realmente que todos estejam bem e estejam seguros para que a gente possa voltar no presencial. Mas vamos lá. Pessoal, então, do Éden Júnior, que Deus abençoe vocês, a família do Lenço Vinho, que vocês realmente possam ser uma bênção para a sua família, para a sua mãe, para os seus pais, que os pais possam ser uma bênção para vocês, aventureiros, que logo, logo vocês possam voltar a cantar na igreja, a ter a reunião
presencial, as crianças adoram a hora do suco, a hora do lanche, ali na cozinha da igreja. E a Vila Formosa tem uma cozinha muito legal, que é bem disputada, é bem frequentada. Eu já almocei aí umas 2 ou 3 vezes, tá certo? Um dia vai ser possível a gente voltar nesse ponto que estávamos, mas, por enquanto, vamos nos guardar. Pastor Álvaro, aquele abraço também a você e a sua liderança, tá bem? A todas as igrejas que compõem aí o distrito da Vila Formosa. Pastor Álvaro, realmente um pastor muito focado, concentrado, que ama as ovelhas. Realmente, cada vez que ele sai de um distrito, o pessoal fica triste, né? Então, realmente, aproveitem bastante aí a presença do pastor Álvaro, da Mariane, dos meninos aí na Vila Formosa. Gente, então pegue a sua Bíblia agora, de preferência a sua Bíblia de papel, né? A sua Bíblia tradicional aí. Se você não tiver a Bíblia de papel, a Bíblia convencional, pegue aí o seu celular ou o seu tablet, a sua Bíblia eletrônica, e vamos conversar um pouquinho. Hoje nós vamos conversar sobre a grande heroína nos bastidores da história, tá certo? Imagine um grande teatro também, sempre tem uma pessoa que trabalha atrás das cortinas, atrás dos bastidores, às vezes não aparece no palco, no show da vida, mas essas pessoas são responsáveis por fazer as coisas acontecerem, por fazer a história acontecer, por fazer a peça acontecer e assim por diante. Então, são pessoas de tremenda importância. E as mães têm sido essas grandes heroínas atrás das cortinas da história, muitas vezes, atrás dos bastidores. Então, o título da mensagem de hoje é Uma Heroína nos Bastidores da História. Uma frase que eu aprendi ainda na adolescência, e eu tenho levado comigo, tenho anotado nos meus sermões, anotado nos rodapés das Bíblias, e eu acho uma frase muito bonita, muito linda. Quando a gente vê aí a Mariane com a Maria Fernanda, né? Que coisa linda. Então é o seguinte, a mão que embala o berço é a mão que dirige o mundo. Olha que negócio bonito. A mão que embala o berço é a mão que dirige o mundo. Alguém pode perguntar, Pastor Paulo, quando é que começou esse negócio de Dia das Mães? Como que foi que começou? Então, só um rápido lembrete aqui como introdução. Em 1907, tinha uma moça chamada Anna James, ela era de uma igreja evangélica tradicional nos Estados Unidos, no estado de West Virginia, e ela decidiu, então, na casa dela, no segundo domingo do mês de maio de 1907, teve uma espécie de pequeno grupo, uma espécie de culto doméstico ali na casa dela, e ela convidou umas 5 ou 6 amigas, ali vizinhas delas, que também era da igreja, a igreja batista, e eles fizeram um pequeno grupo, um culto na casa de Anna James, e o culto foi em homenagem, logicamente, a Deus, claro, mas homenagearam a mãe dela, que estava bem enferma, bem doente, a mãe de Anna James. Deu tão certo, o pessoal achou tão bonito aquela homenagem, que as outras moças falaram, poxa, eu queria fazer uma homenagem dessa para minha mãe também. E elas tiveram a ideia, então, de se organizar, e no ano seguinte, em 1908, depois de combinado com o pastor, com a liderança da igreja, tudo direitinho, eles tiveram um grande culto, convidaram todas as outras mães do bairro, a igreja estava repleta, e no segundo domingo de maio de 1908, eles fizeram, então, um programa, um culto, em homenagem a todas as mães da comunidade, da cidadezinha deles ali, no estado de West Virginia. Foi tão bonito que o jornal local publicou fotos, saiu na imprensa da época, né, vamos dizer assim, algo que era local, numa cidadezinha pequenininha, mas chamou a atenção do mundo, dos parlamentares e assim por diante. E um deputado fez um projeto, levou e foi aprovado, tá certo? No final daquele ano de 1908. Deu tão certo que as outras igrejas começaram a fazer também, em 1909, 1910, 1911, e dali a pouco a maioria das igrejas batistas, presbiterianas, adventistas, estavam fazendo, no mês de maio, um culto em homenagem às mães da comunidade. Em 1914, o presidente Woodrow Wilson, ele decretou, então, assinou, decretando, então, o segundo domingo do mês de maio, isso aconteceu em 1914,
e estava presente. Eles chamaram Anna James, aquela jovem, chamaram a ela e também umas 2 ou 3 amigas delas. Eles estavam presentes no Congresso americano, quando foi votado por todos os parlamentares, decretando, então, o 2º domingo do mês de maio, o Dia das Mães. Em 1919, chegou no Brasil, aqui no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, Igreja Batista, a comunidade, a Associação Cristãs dos Moços, eles fizeram o primeiro culto em homenagem ao Dia das Mães, 1919. E logo em seguida, outras igrejas evangélicas também já estavam comemorando, a Igreja Católica também, sempre no 2º final de semana de maio. E as coisas realmente cresceram, pegaram forma. Em 1932, Getúlio Vargas, 1932, no dia 5 de maio, um pouquinho antes do Dia das Mães, de 1932, no dia 5 de maio, o presidente Getúlio Vargas assinou e decretou que no Brasil também seria no 2º domingo de maio, o Dia das Mães. Então, estamos nós aqui, né, nesse 2º final de semana de maio. Amanhã vai ter almoço com as mães, aqueles que puderem, dentro dos protocolos. Quando estava tudo normal, as pessoas iam para os restaurantes, mas agora a gente não está fazendo isso, estamos segurando um pouco. Mas eu acho que dá para você lembrar da sua mãe. Se você não puder abraçá-la, pelo menos uma ligação de vídeo, tá certo? E aqueles que moram junto com a mãe estão podendo abraçar, aproveite esse momento aí, porque realmente a mão que embala o berço é a mão que dirige o mundo. E as nossas mães, as nossas queridas mamães, as mães dos aventureiros, dos desbravadores, são as nossas grandes heroínas nos bastidores da história. Olha o que o escritor Garré, o poeta Garré, escreveu. A mãe é a mais bela de todas as obras de Deus. Que legal isso que Garré escreveu. Eu vou convidar vocês a pegar a sua Bíblia agora e abrir em Provérbios 23, verso 22. Provérbios 23, verso 22. Veja que bonito esse verso aqui, que Salomão escreveu, catalogou aqui no livro dos Provérbios. Ouve o teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Que negócio bonito. Salomão, mesmo escrevendo ali em torno do ano 930 a.C., numa época quando o homem era valorizado, a mulher nem tanto, numa época em que pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever, uma época que as meninas não frequentavam as escolas, era proibido. Imagina, quase no ano 1000 a.C., Salomão, ele não se esquece, então, das mães, né? Ouve a teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier envelhecer. Na realidade, esse verso do livro de Provérbios, ele está refletindo, ele está realmente equalizando, né? O mandamento de Êxodo 20, verso 12, que diz lá, honra o teu pai e a tua mãe, tá certo? Que é o primeiro mandamento com promessa. Então, nós podemos ainda retroceder mais ainda na história, chegar nos dias de Moisés, ali no ano 1445 a.C., quando Deus entrega para ele aquelas 2 tábuas da lei com os 10 mandamentos, e ali Deus não se esqueceu da mãe. Ele não diz assim, honra o teu pai. Ali está, honra o teu pai e honra a tua mãe. O primeiro mandamento com promessa. Que beleza! Esse verso de Provérbios que está realmente ampliando a ideia do mandamento sobre honrar o pai e a mãe. O 5º mandamento, né? Na Bíblia nós encontramos muitas mães que realmente dedicaram a sua saúde, a sua vida, a sua posição social, enfim, toda a sua existência a cumprir aquilo que é mais sublime e sagrado na história, que realmente quer gerar e educar filhos e um novo ser. Todo mundo já ouviu nos programas do Dia das Mães, ou o pastor falando sobre Joquebede, a mãe de Moisés, falando de Ana, a mãe de Samuel. Que tremenda história, a história de Ana, a mãe do menininho Samuel, que foi o último dos juízes, né? Samuel, e realmente o último legislador de Israel ali, depois veio a monarquia. A mãe de Jesus, Maria, que tremenda responsabilidade Deus deu para aquela jovem, ela menina ainda, 17 anos, mais ou menos, quando ela engravidou e teve o garoto ali, o menino Jesus. Nós já ouvimos falar de Eunice, a mãe de Timóteo,
Tem uma mãe que quase não é muito conhecida, mas me chama a atenção na Bíblia, Gedida. Gedida foi a mãe de Josias. Como é que um garotinho daquele com 8 anos começa a reinar? Aí, aventureiros, olha vocês aí da classe de mãos ajudadoras, 8 anos. Veja, Josias começou a governar, a reinar com 8 anos. Mas, sem dúvida, atrás dos bastidores, como a gente disse, atrás das cortinas, estava Gedida, aconselhando, ajudando. Também havia os outros ministros, outras pessoas que ajudavam, o sacerdote, e assim por diante. Mas me chama muita atenção Gedida. Eu acho que ela cantava hinos de Israel para aquele garoto, quando tinha 5, 6, 7 anos. Ela contava as histórias do povo de Israel, os grandes momentos da história do povo de Israel. Contou como eles saíram do Egito, o Mar Vermelho se abriu. Menino Josias, eu creio que, embora o avô estava afastado dos planos de Deus, embora o próprio pai dele também não era muito fiel, mas a mãe era. Olha a importância. E Josias foi um lírio que cresceu no meio do lodo, no meio do barro, porque ele tinha uma mãe que orientava. Embora os exemplos do avô, do pai, da corte, do palácio não eram os melhores, o de casa era, o do berço era. Mães, nunca pense que é tempo perdido você cantar canções da igreja para suas crianças. Nunca pense que contar as historinhas, livros ilustrados, quando você às vezes abre mão de comprar uma sandália, um sapato, para que o teu filho aventureiro tenha o uniforme direitinho, a camiseta de atividade, o bonezinho, o cinto com aquela fivelinha bonita, sabe, isso é um dos maiores investimentos que você, querida mãe, está fazendo. Pega a sua Bíblia agora, vamos ver uma outra mãe que me chama muita atenção na Bíblia. Está em 1 Reis, capítulo 3, verso 25 a 27. 1 Reis, capítulo 3, 25 a 27. Pega sua Bíblia aí, é muito gostoso quando a gente exercita o passar das folhas da Bíblia. Veja que tremenda mãe, era uma história meio conturbada, aconteceu, chegou ali na frente de Salomão, vocês sabem da história, 2 mães disputando uma criança, uma dizendo que o filho era dela, outra dizendo que não, é meu, e tinha uma criança viva e uma criança morta. Infelizmente, uma das crianças havia morrido, porque sem querer a Bíblia diz que ela acabou se virando em cima do bebê enquanto dormia, e o bebê morreu, e aí ela queria pegar o filho da outra, né? E aquela confusão, e tinha mais ou menos a mesma idade as crianças. Veja o que diz a Bíblia no capítulo 3, verso 25 a 27. Disse o rei, dividi em 2 partes o menino vivo e dai a metade a uma e a metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei. Aqui está entre parênteses, olha, porque o amor materno se aguçou por seu filho. Olha que bonito isso. E disse, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, de modo que não o mateis. Porém, a outra dizia, nem meu, nem teu, pode dividi-lo. Então respondeu o rei Salomão, dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. O instinto de mãe, de preservação, de amor, falou mais alto. Disse, não, se for para matá-lo, dê para ela, entregue para ela. Que história tremenda de uma mãe, essa história ali do livro de 1 Reis, capítulo 3. O amor de mãe estremeceu dentro daquela mulher. E ela falou, é melhor eu ver o menino vivo nos braços dela do que ver meu filho morto. Realmente as mães, sem dúvida nenhuma, a grande maioria das mães daria a vida por seus filhos, né? Que coisa bonita. Olha o que Coelho Neto escreveu, o escritor Coelho Neto. Abre aspas, olha que bonito. Ser mãe é andar chorando num sorriso. Ser mãe é ter o mundo e não ter nada. Ser mãe é padecer no paraíso. É muito conhecido essa pequena quadrinha de Coelho Neto, né? Eu vou ler de novo porque é muito bonito. Ser mãe é andar chorando num sorriso. Ser mãe é ter o mundo e não ter nada. Ser mãe é padecer no paraíso. E realmente a mãe, às vezes o lar pode ser simples, às vezes o alimento é simples ou escasso, as vestimentas são simples, mas se os filhos estão todos em volta, a mãe está feliz. E isso é muito legal. Mãe, o nome mãe, a palavra mãe, é o primeiro nome que o bebê aprende a falar. Pode notar, a primeira coisa que o bebê
É muito raro os outros casos, mas normalmente é mamãe. Ele aprende a balbuciar o nome mamãe. É o primeiro nome que a criança grita quando está em perigo. O cachorro correu atrás, ou aconteceu alguma coisa, ou caiu e se machucou. Pode notar que normalmente a criança chama pela mãe. É considerado o nome mais amado por todas as idades, o ser mais amado por todas as idades. E ninguém em são juízo levantaria a mão contra a sua mãe, a não ser se estiver maluco, estiver louco, tá certo? Isaías 49, versículo 15 e 16. Vamos achar lá? Isaías. Veja que tremendo texto esse também, é muito bonito, né? Deixa eu encontrar aqui, porque hoje eu estou lendo, realmente estou lendo aqui o texto, embora eu tenha o texto ali, quero abrir a Bíblia com vocês. Isaías 49, os versos 15 e 16, diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, olha que bonito, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Deus foi buscar na natureza, Deus foi buscar na humanidade, nesse planeta, o que mais se aproximaria para exemplificar o amor de Deus para conosco. E ele achou no amor de mãe, principalmente uma mãe que está amamentando. E Deus, embora a gente tenha raríssimos casos, raríssimas exceções de mães que abandonam os filhos, mas isso realmente é 1 em 1 milhão ou mais. Deus achou no exemplo da mãe um dos melhores exemplos para exemplificar o amor de Deus para conosco. Olha, eu encontrei uma pequena poesia e o autor é desconhecido. Não diz aqui quem que escreveu, mas eu achei muito bonito também essa pequena poesia, preste atenção. Diz assim, o nome teu, minha mãe. Abre parênteses, abre aspas, né? Tenho no peito gravado o nome por mim amado, minha mãe, o nome teu. Com fogo ardente esculpido, jamais será esquecido o nome que Deus te deu. Hei de levá-la, querida, comigo por toda a vida, escrito no coração, cumprindo o eterno preceito que levo também no peito e na oração. Assim me serão os dias repletos de alegria que tu me soubeste dar, e viver sem perigo, passando os dias contigo para te amar. Muito bonito, né? É difícil a gente não se emocionar quando a gente lê. São só 3 versinhos, são só 3 quadrinhas, mas essa pessoa que escreveu, não tem o autor, mas ele foi muito feliz em fazer essa pequena poesia em homenagem ao Dia das Mães. Na história universal, nós encontramos grandes mães também. A mãe de Abraham Lincoln, na realidade, Abraham Lincoln perdeu a mãe quando era muito, muito pequeno, muito garoto, né? E ele foi criado por uma madrasta, o pai dele se casou novamente, mas essa mulher, que não era a mãe dele, mas que criou ele, ela tratava com muito amor, com muito carinho, e na história, Abraham Lincoln muitas vezes homenageou a sua mãe, que o criou, né? Que na realidade era sua mãe postiça, mas realmente foi uma grande mãe. E ele, depois de muitas eleições perdidas, depois de falir umas 2 ou 3 vezes economicamente na vida, sabe, Abraham Lincoln, alguém poderia dizer assim, é o exemplo do fracasso. Aquele menino, filho de lenhadores, que perdeu a mãe muito pequeno, criado por uma outra mulher que não era sua mãe, mas com muito amor. E nesse momento a gente homenageia também as mães que adotaram um filho. De repente nós estamos falando aqui para uma mãe que adotou um filho, e você, aventureiro, desbravador, você foi alguém que foi acolhido, e é um gesto lindo que quando alguém abre mão, deixa, sabe, o egoísmo de lado, o orgulho de lado, a liberdade de lado, prazeres econômicos de lado, passeios de lado, e adota uma criança. Abraham Lincoln se transformou, foi eleito presidente dos Estados Unidos, e ele entre os 5 grandes presidentes dos Estados Unidos, dos mais amados está Abraham Lincoln. Rui Barbosa também, a sua mãe, embora não fosse muito culta, ela colocava uma mala,
o pequeno Rui Barbosa subia em cima da mala, no interior da Bahia, e ela ensinava para ele ali os versos de Camões. E Rui Barbosa, muito pequeno, aos 5, 6 anos de idade, aprendeu com a sua mãe a recitar os poemas de Camões. Que coisa linda! Alguém escreveu certa vez, isso que eu vou ler agora aqui, diz o seguinte: poderiam-se dizer que as mães não têm produzido poucas obras, as mães têm produzido poucas obras literárias ou artísticas de surpreendente valor. As mães não escreveram uma obra espetacular ou um romance famoso, um best-seller. A maioria das mães não construíram pirâmides ou catedrais, tampouco compuseram extraordinárias sinfonias, nem modelaram um Davi como Michelangelo, ou não pintaram a Última Ceia como Leonardo da Vinci. Ainda muito menos mães apareceram na história que inventaram a luz elétrica, ou o microscópio eletrônico, ou o rádio, ou desprenderam energia nuclear no universo. Todavia, queridas mamães, todavia as mães têm contribuído com algo incomparavelmente maior e melhor do que tudo isso. Elas educaram homens e mulheres virtuosos. Elas educaram nos seus joelhos. Quem inventou a luz elétrica, o Thomas Edison, quem inventou ali o Michelangelo, sem dúvida nenhuma, teve uma grande mãe. O Leonardo da Vinci, sem dúvida nenhuma, teve uma grande mãe. O Cristóvão Colombo, descobridor da América. As mães estavam ali presentes, atrás das cortinas da história, nos bastidores da história, realmente contribuindo para que eles tivessem caráter equilibrado, fossem otimistas e conseguissem todos esses fatos históricos. Sem dúvida nenhuma, eles tiveram grandes mães. Mão que embala o berço é a mão que dirige o mundo. E, sem dúvida nenhuma, eles tiveram grandes esposas. A esposa de Cristóvão Colombo, por exemplo, uma grande mulher. Enquanto ele viajava pelo mundo, arriscando a vida nas caravelas, ela educava os 2 garotos, 2 meninos que eles tinham. Vamos ver Provérbios 31, é muito conhecido esse texto. Provérbios 31 fala aqui de alguém muito especial, né? A gente usa, às vezes, em casamentos esse texto, mas, sem dúvida nenhuma, super aplicado às mães. Provérbios 31, verso 27 ao verso 29. Diz assim, falando sobre a dona de casa, a mãe: atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. A mãe é a sacerdotisa do lar, que ajuda junto do esposo a administrar as finanças. Aliás, eu vou dizer uma coisa, viu? Como homem e pai de família, eu acho que se as mães dirigissem as finanças do lar, nós teríamos lares muito mais equilibrados financeiramente. Me desculpe os maridos, os homens, não briguem comigo, mas eu acho que o homem, quando ele vai gastar R$50, ele pensa menos do que uma dona de casa, uma mãe, quando vai gastar R$50. É por isso que o governo federal, em vários programas do Minha Casa Minha Vida, esse dinheiro de ajuda assistencial que o governo tem dado, normalmente eles preferem que o dinheiro seja depositado para a mãe, para a dona da casa, e não para o homem. Porque muitas vezes alguns recebem o auxílio emergencial e vai beber, tá certo? Isso é tremendo sacrilégio, né? E deixa muitas vezes a família passando necessidade. Então o governo procura sempre depositar para a mãe de preferência. Não dizendo que muitos e muitos grandes pais também, grandes pais de família, pessoas muito equilibradas e conscientes, né? Mas às vezes acontece aí as exceções. A mão que embala o berço é a mão que dirige o mundo. Sabe, hoje à noite os shoppings vão estar repletos de gente, mesmo com a pandemia. Essa semana lojas estiveram repletas de pessoas. Eu estive ontem andando aqui nas ruas de Arthur Nogueira, uma cidade pequenininha, tem 60 mil habitantes, mas eu pude notar que na frente de algumas lojas havia uma pequena fila de pessoas, todos em busca de um presente, muito provavelmente, comprar para sua mãe.
Mas eu gostaria de dizer para vocês, queridos filhos, aventureiros, desbravadores, moças, rapazes, a todos vocês que me ouvem nesse momento, o melhor presente não custa dinheiro e os melhores presentes não se compram com cartão de crédito. Os melhores presentes, vamos aqui uma lista deles. O presente do afeto. Você tem afeto pela sua mãe? O presente do sorriso. Isso não tem preço, o sorriso do filho para com a mãe. O sorriso de um bilhetinho inesperado que você coloca ali entre as coisas da sua mãe. Às vezes ela viaja, ela vai trabalhar, ou você vai trabalhar e ela encontra esse bilhetinho. O presente de um beijo sincero e carinhoso do filho, assim espontâneo. O presente de um favor à sua mãe, sabe? Não mata ninguém lavar a louça, ajudar a estender a roupa da máquina de lavar roupa, recolher, ajudar a dobrar, ajudar, quem sabe, a passar a roupa. Nenhum menino, menina desbravador de 10, 11 anos, 13 anos, vai morrer, quem sabe, porque lavou a louça para a mãe ou varreu a casa na sexta-feira. Sabe, esses pequenos favores e gestos. Filho não é só para estudar, não. Quem falou isso? Adolescentes, desbravador, aventureiro, até os aventureiros de 8 anos para cima. Não vamos dizer os de 6 e 7, mas de 8 anos para cima. Sabe, ajudar a secar a louça com cuidado, com a mãe ali monitorando e tal, para não se machucar, não cair uma peça de vidro. Quem sabe a mãe começar devagarinho a ensinar a menina ali a fazer uma alimentação. Não vai morrer os filhos aí de 10, 11, 12 anos lavar o carro do pai. Sabe, hoje em dia está muito na moda nós termos reizinhos e rainhazinhas em casa. Os filhos devem ter os seus compromissos em casa e ajudar em casa. Esse é o maior presente que você pode dar para sua mãe. Quem falou que você não pode arrumar a sua cama quando você levanta? Guardar os seus presentes no baú guardar os seus brinquedos no baú de brinquedos. Quem falou que é a sua mãe que tem que guardar? Quem disse que é a sua mãe que tem que arrumar a cama? Filho, levanta e arruma a cama. É assim que deveria ser. Sabe, o maior presente, o presente do momento junto. Sabe, não pegue o prato e vai lá para a sala comer na frente da TV, o outro vai lá para fora, o outro vai não sei para onde. Sabe, o momento de todos comerem é na mesa juntos, esse momento mágico da família em volta da mesa. É um momento sagrado. Que coisa linda, desbravadores. Almocem e tomem o lanche da tarde, o jantar, junto na mesa com sua mãe. Logicamente, na medida do possível. Alguns vão para a escola, outros trabalham. Mas tanto quanto possível em volta da mesa. Que coisa bonita. O presente da fé renovada. Sabe, a sua mãe criou você na igreja. Se eu estou falando aqui para um filho, ou ele está ouvindo de longe. A sua mãe criou você na igreja, criou você na fé, cantando no coral da igreja, no clube da igreja. Sabe, ela sabe o que é melhor para você. Os pais já viveram a estrada que você está caminhando, a picada que você está abrindo com o facão, na linguagem do desbravador agora. Esse caminho que é novo para você, você está abrindo essa picada com o facão. A sua mãe e o seu pai já têm essa estrada pavimentada em pista dupla. Eles têm a experiência que você não tem, então observe e aprenda com eles. Quando a mãe dá um conselho para você, ela sabe o que está falando. Eu tinha 13 anos quando a minha mãe morreu. A minha mãe morreu de um infarto fulminante aos 56 anos. Pouquinha coisa a mais do que a idade que eu tenho hoje. Ela poderia ter vivido muitos anos a mais, quem sabe 20 anos a mais, 25 anos a mais, mas Deus permitiu que fosse assim. Embora ela nunca tinha tido problemas de coração, apenas um infarto fulminante levou a minha mãe em 1980 e eu tinha 13 anos. Sabe, ainda bem que eu já sabia limpar a casa, porque eu que limpava a casa para minha mãe nas sextas-feiras. Ainda bem que eu já sabia lavar a louça. Ainda bem que eu já sabia mais ou menos como lavar uma camisa, uma calça. Porque a partir daquele dia, quem teve que fazer fui eu. Aos 13 anos eu aprendi a fazer arroz. Até hoje não faço muito bem, mas aprendi. Aos 13 anos eu aprendi a passar uma cevada, porque adventista não toma café. Adventista fiel não toma café. Toma chá, toma leite, toma outras coisas.
sabe, toma cevada. Aos 13 anos eu aprendi quantas colheres de pó de cevada se colocava no coador ou na chaleira. E mais do que ninguém, eu valorizei muito, sabe? A minha história é meio parecida com a de Moisés, né? Moisés viveu até os 12 anos com a mãe, depois foi levado para outro ambiente. Eu vivi só 13 anos com a minha mãe. Mas quantas lembranças boas eu tenho da minha mãe. Uma guerreira. A minha mãe botava uma sacola no braço e ela vendia roupa e vendia almofadas para ajudar no orçamento doméstico. E uma cidade pequena do norte do Paraná, 2 vezes por semana ela ia nas clientes dela. Vendia, recebia, às vezes a pessoa pagava metade, depois ela passava na outra semana, recebeu outra metade, e ela trazia. E eu vendia verduras num balaio, num cestinho. Embora a gente tinha muita terra, uma chácara grande, bonita, morava numa casa boa, a minha família tinha um carro bonito do ano, mas a minha mãe ajudava no orçamento de casa. E eu também, embora com 10 anos, 11 anos, 12 anos, eu vendia verduras na rua. Isso foi muito bom, contribuiu para a minha formação. Quando eu cheguei em São Paulo, na faculdade de teologia, não tinha mãe agora. Mas eu sabia vender, porque eu aprendi com a minha mãe, com os meus irmãos mais velhos e sozinho. E aí eu pude pagar 5 anos do colégio interno, prestações, boletos, carnês da faculdade de teologia do último ano do ensino médio. Tremenda formação, grande escola da vida. Eu vou ler o último texto, ele está no Mensagem aos Jovens 329. Marca esse texto. Para mim, um texto maravilhoso. Mensagem aos Jovens 329. Olha que pérola que está escrito aqui. Diz assim: quando se assentar o juízo e os livros forem abertos, quando o bem-estar do grande juiz for pronunciado, e a coroa da glória imortal colocada na fronte do vencedor, muitos erguerão essas coroas à vista do universo reunido, e indicando para sua mãe dirão: ela me fez tudo quanto sou mediante a graça de Deus. Seus ensinos, suas orações foram abençoados quanto à minha salvação eterna. Mensagem aos Jovens 329. Que coisa maravilhosa quando todos os justos, todos os salvos forem reunidos e todos receberem suas vestiduras brancas. Quando todos receberem aquela pedrinha branca com um novo nome, que diz Apocalipse 2,17. E quando eles receberem a coroa de ouro, ou seja, eles forem investidos na eternidade. Que momento vai ser o momento da investidura? Desbravador e aventureiro tem investidura para receber especialidade, para receber o distintivo da classe, normalmente no final do ano. Tem as admissões de lenço, mas você já parou para pensar o que vai ser essa investidura quando um anjo colocar na sua cabeça, ou o próprio Jesus, aquela coroa de ouro, dizendo para você: bem-vindo, filho, à eternidade. Nunca mais hemodiálise, nunca mais o câncer, nunca mais tratamento de canal de dente, nunca mais, sabe, problema de catarata, nunca mais Covid-19, nunca mais intubação. Receber aquela coroa. E o livro diz ali, o texto diz do Mensagem aos Jovens, muitos erguerão essa coroa e, colocando a coroa em direção à sua mãe, dirão: eu estou aqui por devido à sua influência, devido às suas orações, devido ao seu exemplo. A mão que embala o berço, a mão que dirige o mundo. Que Deus abençoe todos vocês, filhos, mães, pais, famílias. Aproveite a sua mamãe enquanto você tem. Porque já faz 41 anos que eu não tenho a minha. E que realmente é muito triste você ver todas as mães sendo homenageadas, os filhos indo comprar um presente para a mãe, e você não podendo comprar um presente para a sua mãe, porque você não a tem mais. Valorize enquanto você tem a sua mãe. Que Deus abençoe muito vocês, muito, muito. Que Deus abençoe. Amanhã estaremos com vocês novamente, porque nós vamos estar hoje e amanhã, nesse final de semana da família da Vila Formosa. Mariana, eu leio agora, ou a gente... Agora sim, eu não estava conseguindo ligar meu som. Antes de orarmos, só um detalhe, Mariane, eu ouvi dizer que foi o seu aniversário essa semana, é verdade? Me falaram que você Foi. completou... 18 Então, anos.
18 anos de vida, que legal. Então, parabéns, Mariane, e parabéns às outras mães também. Então, amanhã à noite, tá certo? O culto de amanhã. Deixa eu dar um pequeno spoiler aqui sobre o sermão de amanhã. Não vou dizer o personagem, mas é um personagem muito bonito da Bíblia. Sem dúvida nenhuma, junto com a família dele, a mãe dele era muito especial, o pai dele. Na época de aventureiro, ele foi, sem dúvida nenhuma, um bom garoto. Já estou dizendo aí que é um menino. E depois na adolescência, e Deus o usou tremendamente. Então, eu já dei aí uns detalhes sobre o sermão de amanhã. Queremos nos encontrar todos aqui, tá certo? Qual que é o horário, Mariana, do culto de amanhã, 19 horas? Isso, 19 horas. 19 horas. Então, amanhã nos encontramos novamente aqui para a gente falar desse tremendo personagem que teve um lar, tinha suas lutas, mas Deus realmente o usou, foi uma tremenda ferramenta nas mãos de Deus. Vamos orar. Grande e amado Pai, queremos, Senhor, te agradecer muito, muito por todas as famílias da nossa igreja. No calendário eclesiástico, esse final de semana está sendo dedicado aos pais, mães, filhos. Nós também estamos lembrando dos nossos queridos aventureiros. Mas, Senhor, em maneira muito especial, esse final de semana, tanto o sábado para nós, quanto amanhã, o domingo, para a maioria das pessoas também, estamos vivenciando o final de semana do Dia das Mães. Que o Senhor possa abençoar cada família, cada lar, que a sua bênção recaia ali no telhado, assim como em São Paulo é tradição que a garoa caia nas noites frias. Senhor, que o Senhor possa estar com a mamãe que tenha um filho só, e com a mamãe que tenha muitos filhos, com a mamãe natural que gestou o filho, e para a mamãe também, talvez, que tenha adotado ou educa um filho, talvez, de uma outra pessoa da família. Senhor, dê saúde a elas, dê muitas alegrias, as preserve, para que possam viver bastante. Senhor, que a sua mão as proteja deste mal, deste vírus que tenha atingido as pessoas. Que a mãe possa todos os dias ter saúde ali, para junto com o esposo, junto com os filhos, poder não só administrar o lar, mas muitas que trabalham fora, também ajudar ali no sustento, ajudar no orçamento familiar. Senhor, muito obrigado pelas mães da Bíblia, muito obrigado porque já há mais de 100 anos os países separaram um dia para a gente homenagear as mães. Senhor, nos dê uma refeição, um almoço muito feliz em volta da mesa, muito alegre. Senhor, nos dê uma tarde muito gostosa, de sol brilhando, e que amanhã, Senhor, nós possamos estar juntos novamente. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Do pastor Paulo, aqui de Arthur Nogueira, um abraço para vocês, beijinho, até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigada, pastor Paulo, foi muito boa a sua participação aqui. Eu fiquei aqui emocionada, com os olhos vermelhos, quando a cena narrada no capítulo, na página 329 do livro Mensagem aos Jovens. Muito emocionante mesmo. Que Deus abençoe você, a Késia, o Júnior e o Paulo, não, o Júnior e o Henrique. Me deu branco a idade, viu? Eu fiz 18 anos ontem, né? Não é toda vez que a gente lembra das coisas, né, pastor?